Vamos falar com a Francine Ferreira, direto de Brasília, porque a fala do presidente Lula sobre emendas deixa claro para parlamentares dos bastidores uma tabelinha entre o governo federal e o STF. E a reação, claro, tá para vir, né? Francine Ferreira, bom dia para você. Bom dia para você, Thalita. Bom dia, Ibrahim. Bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Bom, é isso mesmo. Ontem, em entrevista à Rádio T de Curitiba, o presidente Lula comentou sobre essa questão das emendas dos parlamentares. Em uma das falas dele, ele disse o seguinte, que não tem nenhum país do mundo que o Congresso tenha sequestrado parte do orçamento em detrimento do Poder Executivo. Essa fala do presidente caiu justamente numa semana em que todos os parlamentares estavam aqui em Brasília para um esforço concentrado ali em que eles votaram diversas questões, inclusive a aprovação da PEC da anistia. Essa fala do Lula caiu como uma bomba, na realidade, para só confirmar o que eles já estavam achando nos bastidores, de que tinha uma tabelinha entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal em relação às emendas PIX. Que decisões essas, né? No início do mês, Flávio Dino pediu transparência ali das emendas PIX, aquelas que vão direto do o deputado, o senador, só precisa indicar para onde, não precisa explicar os motivos, não precisa apresentar nenhuma justificativa, plano de trabalho, nem nada. Só que nesta semana o Flávio Dino foi além, né? Ele suspendeu o pagamento também das emendas impositivas, que aí isso caiu ainda mais como uma bomba no Congresso Nacional. E quais vão ser as reações agora? No começo, a Comissão Mista de Orçamento já decidiu devolver a MP para o governo federal, que abriria um crédito aí de 1,3 bilhão de reais para o judiciário. Uma outra é justamente que deixou, aí já tendo o governo federal como foco, né? Deixando a reforma tributária para o final do ano, não sendo tratada agora como queria o Ministério da Fazenda. Outro ponto, aquela PEC das decisões monocráticas, né? Que limita as decisões monocráticas no Supremo, que já é de autoria de Rodrigo Pacheco, que já foi aprovada no Senado, agora ela deve já entrar na próxima semana na pauta da Câmara para ser votada também. Então, isso limitaria essas decisões, como a de Flávio Dino, por exemplo. E uma outra questão, eles estão tentando aí aprovar justamente que os ministros do governo Lula, eles possam comparecer de 2 em 2 meses, em caráter obrigatório no Congresso Nacional, na CMO, para explicar sobre a execução de orçamento. Então, uma espécie de fritação ali, já com data marcada. Uma outra frente é aumentar aí a quantidade de emendas impositivas, que inclusive o governo federal já acha que é demais, em resposta a essa decisão de Flávio Dino. E aqui eu trago uma decisão mais recente, porque o presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, ele negou já de madrugada aquele recurso que foi assinado ali por Lira, por Pacheco e pelo menos 8 partidos, justamente questionando essa decisão de Flávio Dino, essa liminar dele. E Barroso disse o seguinte, que não se justifica a atuação da presidência do Supremo para assustar os efeitos de decisões proferidas por um de seus integrantes em sede de suspensão de liminar. Então, Barroso deixando claro que nessa guerra entre Supremo e Congresso Nacional, o Supremo não vai abaixar a cabeça dessa vez. Esse julgamento sobre essa liminar do Dino relativo às emendas impositivas já começou a ser julgado, termina hoje à meia-noite, por enquanto 2-0, mas o esperado é que tenha ampla maioria aí, e com isso o Congresso vai ter que se explicar melhor sobre a transparência dessas emendas, que é necessária também.